Abrir a nossa Bíblia em Mateus 24, para retomarmos aquilo que a gente tem estudado desde o ano passado, diante daquilo que, vez por outra, vem à nossa mente, ao nosso coração, do sentimento de que as coisas da maneira como estão parecem apontar e demonstrar que Jesus está prestes a voltar. Então, esse assunto por si só já é um assunto que desperta em nós certa curiosidade, mas é relevante por esse sentimento que nós temos, vez por outra, diante daquilo que a gente vê, sabe, diante daquilo que vai acontecendo e que nos assusta pela maneira como as coisas estão acontecendo cada vez que o tempo passa. Então, nós estamos falando sobre os sinais da volta de Jesus. E aí, já, como disse, desde o ano passado, praticamente, nós estamos aqui nesse capítulo 24 de Mateus, porque a gente tem trabalhado ele com calma para entender os sentidos daquilo que Jesus aqui apresentou. E um desses sentidos, só para relembrar os irmãos, era um sentido daquilo que estava prestes a acontecer e aconteceu no ano 70. Então, esses sinais, num primeiro momento, se aplicavam ao que aconteceria nesse ano 70 ou a dias, a momentos anteriores ao que aconteceria nesse ano 70, que foi a destruição de Jerusalém, e que, apesar de ter sido destruída, isso não significou a volta de Jesus, mas os discípulos entendiam dessa forma. O fato é que olhamos para a história, olhamos para a própria Escritura e vimos que, de fato, todos esses sinais se cumpriram ali próximos ao ano 70. Mas o que a gente está fazendo, o que nós estamos fazendo também, e é um outro sentido, é aplicar esses sinais aos nossos dias, justamente para a gente poder entender, isto aqui, no nosso contexto, para também não deixar de servir de uma análise, dos dias que vivemos, se, ainda que seja impossível, meus irmãos, determinarmos, termos uma certeza de quando Jesus vai voltar, mas para a gente poder avaliar se esses sinais estão de fato se cumprindo nos nossos dias ou não. Quais deles, ou se nenhum deles, ou se todos eles, enfim. É o exercício que a gente tem feito. E aí, nós tratamos sobre todos os sinais. Ficou faltando apenas um deles. Nós trabalhamos cada um desses sinais na ordem que aparecem e são ditos por Jesus, mas nós pulamos um deles. Eu havia dito isso para os irmãos, que nós faríamos isso, mas que não deixaríamos de tratá-lo. Então, nós vamos tratar sobre esse sinal que pulamos, aplicando aos dias de hoje, que é sobre o anticristo. O anticristo, o surgimento do anticristo, é também um sinal de que Jesus está próximo, está muito próximo de poder voltar. E aonde a gente encontra esse sinal que se refere ao anticristo? No versículo de número 15. Então, no capítulo 24 de Mateus, no versículo de número 15, Jesus menciona sobre o anticristo, ainda que a palavra ou essa expressão não apareça aí nesse versículo. Se você está com a sua Bíblia aberta nessa passagem, aí no versículo 15, relendo, porque nós já passamos por ele, diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. E ele vai fazer aqui algumas advertências e alertas ao
ao povo, né, ao seu povo, em relação ao que eles deveriam fazer quando o abominável da desolação surgisse. E nós já entendemos, irmãos, e aprendemos que Jesus, ao se referir a esse sinal, ele estava se referindo a Tito, que viria no ano 70 e destruiria o templo de Jerusalém, bem como a cidade de Jerusalém. Tendo dito esse sinal como algo que aconteceria naqueles dias e naquela geração, eles então deveriam considerar as demais coisas que Jesus vai falar a partir do versículo 16, para que eles pudessem agir da maneira correta e se prepararem para esse evento que aconteceria, que traria, obviamente, tanta calamidade, destruição, sofrimento e morte. Então é um sinal que Jesus vai dizer para que o povo se atentasse naqueles dias, para que se preparasse em relação ao que aconteceria. Não quer dizer que isso também não seja uma mesma verdade para nós nos dias de hoje. O fato é que a gente pode olhar para essa expressão abominável da desolação e entender que isso se refere ao anticristo, porque nós olhamos para algumas passagens lá no livro de Daniel e entendemos que essa expressão se referia também a outros indivíduos daqueles dias que surgiria e que traria sofrimento, dor e destruição à cidade de Jerusalém, ao povo de Deus. E aí o que a gente analisou foi de observar algumas características desses indivíduos que no livro de Daniel é chamado de abominável da desolação e que aqui em Mateus, dito por Jesus também, foi utilizada a mesma expressão, ainda que para um outro indivíduo, mas de que tanto um, lá no livro de Daniel, quanto o outro, aqui nos dias dos discípulos, teriam a mesma característica. Característica essa que, de certo modo, é uma característica daquilo que também o anticristo terá quando ele surgir. Então, nós vamos aqui, só para entendermos um pouco melhor essa questão desse sinal que se refere ao anticristo, de que esses dois indivíduos, que a expressão abominável da desolação foi utilizado, que o primeiro deles é Antíoco IV Epifânio, no Antigo Testamento, e o segundo deles, a Tito, no Novo Testamento, é que esses dois indivíduos são um certo tipo de anticristo. Eles tipificam aquilo que o anticristo será quando surgir. É por isso que é importante a gente relembrar quais são essas características que foram dadas a esses indivíduos, tanto no livro de Daniel, quanto aquilo que o próprio Jesus aqui também menciona, que aconteceria no Novo Testamento, para que isso contribua na nossa compreensão a respeito de como o anticristo será, quais características ele terá quando ele surgir. Tendo essas características, como ele agirá, o que ele fará, o que marcará esses dias através daquilo que o anticristo fará. Bom, eu disse então que essa expressão abominável da desolação foi utilizada para se aplicar a dois indivíduos. Eu disse que esses dois indivíduos são um tipo de anticristo, tipificam aquilo que o anticristo também será. E essa ideia nós vemos em um outro contexto, e aqui eu vou exemplificar só para que a gente entenda um pouco melhor essa questão de tipos, indivíduos que tipificam uma outra coisa. Então nós temos Antíoco Epifânio, temos Tito, que tipifica o que o anticristo será, mas nós temos, por exemplo, servos de Deus, por um outro lado, né? Nós temos homens de Deus que também foram um tipo de anticristo.
Nós não vamos mencionar todos eles, porque são vários, tem vários aspectos aqui, para que a gente pudesse observar, mas eu quero apenas citar e dar um exemplo, que é sobre Moisés. Então, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 32, para a gente entender essa questão de determinadas pessoas tipificarem outra coisa. Nós temos o exemplo de Moisés para nos ajudar a entender essa questão. Êxodo capítulo 32, versículos 30 a 35. Diz assim: no dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Irmãos, para a gente entender o que eu quero dizer com pessoas que tipificam outras coisas ou outras pessoas, nós temos aqui o exemplo de Moisés, e depois eu vou aqui perguntar aos irmãos em que ele tipifica, mas para que os irmãos talvez tenham uma clareza maior para poder responder essa pergunta, a ideia de pessoas tipificarem outras é que determinadas pessoas têm determinadas características que são, de certo modo, semelhantes a outras pessoas. Então, por exemplo, talvez você tenha a característica, aqui eu vou dar esse exemplo porque é o que me veio à mente. Por exemplo, eu gosto muito de doce. Essa é uma característica. Essa característica é a mesma característica que, por exemplo, a Elisa também tem. Então, são características semelhantes, aonde algo que eu tenho serve para mostrar que uma outra pessoa teria a mesma característica. Deu para entender isso? Sim ou não? Aí o que eu quero perguntar para os irmãos? Nós lemos aqui a passagem de Moisés, essa passagem de Êxodo, capítulo 32. Eu disse que Moisés é um tipo de Cristo, porque ele teve certas atitudes ou teve certas características que apontavam para aquilo que Jesus também faria e teria como característica. A pergunta que eu faço é, com base no que nós lemos aqui desse texto, em que os irmãos acham que Moisés se assemelhou a Cristo, tipificou e foi parecido ou apontou para aquilo que Cristo também faria e seria? O que você acha que Moisés aqui tem de semelhante ao que Jesus é e fez? Porque aqui é uma situação específica que acontece com o povo de Israel. O povo de Israel estava em pecado, e aí Moisés teve uma atitude para com o povo em relação a esse pecado. Qual foi a atitude de Moisés? Ele fez propiciação, ele intercedeu em favor do povo diante do pecado, aonde Deus queria consumir aquele povo. Em que Moisés tipifica o que Jesus faria como de fato fez? O que Jesus faz por nós, que Moisés aqui também fez?
Entre aspas, tá? Em certa proporção. Jesus, Moisés, certo? Exatamente. Então, irmãos, esse é um exemplo, em uma situação, de um indivíduo, aonde Moisés teve uma atitude, uma característica, e até um ofício, que ele foi sacerdote, que apontava para aquilo que Jesus também seria, e para aquilo que Jesus faria, e para uma mesma característica que Jesus teria. A Escritura, e principalmente o Antigo Testamento, tem isso. Isso é uma característica do Antigo Testamento. Várias coisas que acontecem estão apontando para Cristo. Então, nós não temos aqui uma falta de compatibilidade entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas, pelo contrário, Antigo e Novo Testamento se encaixam. Porque o Antigo Testamento, em várias coisas que Deus exigiu, em várias coisas que aconteceram, em várias coisas que homens fizeram, servos de Deus fizeram, mulheres de Deus fizeram, apontavam para Cristo Jesus. Então, por exemplo, só para exemplificar um pouco melhor isso aqui, o cordeiro no Antigo Testamento tipificava o quê? O sacrifício do cordeiro tipificava o quê? O sacrifício de Cristo. Aí nós temos, por exemplo, uma situação que aconteceu com Isaac. Isaac era filho de quem? Filho de Abraão. E aí, Abraão teve dificuldade de ter um filho, Deus deu esse filho na velhice. E aí, o que Deus pediu, ordenou para que Abraão fizesse? Sacrifica o teu filho. Essa situação e esse evento que aconteceu tipifica aquilo que também Jesus seria e faria. Vocês estão entendendo? O que é ser um tipo? É ser algo semelhante ao que uma pessoa faria ou seria. Então, quando Jesus se refere ao abominável da desolação, ele estava se referindo a uma pessoa em específico, Tito. Quando Daniel, no Antigo Testamento, se referiu também, utilizou essa expressão, ele estava se referindo a uma outra pessoa, Antíoco Epifânio. E essas duas pessoas tiveram características específicas que nada mais eram do que uma tipificação daquilo que também o anticristo seria. É por isso que é importante a gente poder relembrar que características são essas, porque serão as mesmas que o anticristo terá quando ele surgir. Se a gente observar aquilo que a Bíblia fala sobre Antíoco Epifânio e sobre aquilo que a Bíblia também se refere a Tito, nós vamos ter uma ideia de como será o anticristo. Só que tem uma observação. Quando, por exemplo, a gente entende que Moisés, em algumas coisas, foi um tipo de Cristo, ainda que Moisés tivesse certas atitudes semelhantes àquelas que Jesus teria, quem foi maior, Moisés ou Jesus? Jesus. Ainda que Moisés tivesse algumas atitudes semelhantes, isso é algo proporcional ao que Jesus seria por excelência. Então nós temos, como nós dissemos, no Antigo Testamento, os cordeiros que eram sacrificados, eles apontavam para Cristo. Se Jesus não viesse ao mundo, a gente estava sacrificando animal até hoje. Então, esses animais, de maneira proporcional, apontavam para aquilo que Jesus seria por excelência. E Jesus é o cordeiro, o sacrifício por excelência.
Então a gente tem que entender que há essa diferença. Tipo de algo é semelhante, mas é nas devidas proporções. Então, quando a gente fala sobre tipos de anticristos, esses tipos de anticristo se assemelham àquilo que o anticristo será por excelência, porque será muito maior, será numa proporção muito maior. Aí eu quero que os irmãos abram, para a gente relembrar aqui, lá em Daniel, no capítulo 8, a partir do versículo 9, o que Deus revelou a Daniel sobre um desses abomináveis da desolação, que no caso, como nós já entendemos e estudamos, se referia a Antíoco Epifânio. Daniel capítulo 8, a partir do versículo 9. Eu vou ler rapidinho, porque a gente vai depois resumir essas características aqui que a gente precisa considerar sobre como será o anticristo. Sendo o Antíoco Epifânio um tipo de anticristo, como a própria Escritura definiu que ele seria. A partir do versículo 9, diz que, de maneira figurada, de um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões. E deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Levantar-se-á um rei de feroz catadura. É isso mesmo, irmãos? Porque eu acho que teve um erro aqui na cópia do texto. Só conferir aqui. Ele disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aí, versículo de número 23, a parte final dele. Agora, essa visão que Daniel teve de maneira figurada vai ser interpretada pelo próprio anjo. E aí qual a interpretação sobre esse indivíduo, que é chamado de abominável da desolação, que é um tipo de anticristo, que na verdade aqui foi Antíoco Epifânio. Qual a interpretação de como ele será? Levantar-se-á, versículo 23, levantar-se-á um rei de feroz catadura, e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, farás prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Principalmente nessa parte final aqui do texto de Daniel, o que ficou assim, chamou a sua atenção do que esse indivíduo, chamado Epifânio, Antíoco Epifânio, que é um tipo de anticristo, e que a expressão que Daniel utilizou para ele foi abominável da desolação. Que tipo de característica chamou a atenção aos seus olhos aqui do que ele faria e de como ele seria? Quem pode citar algo aí, à medida que a gente foi lendo? Especialista em intrigas. O que mais?
Nada mais, irmãos? Porque veja, a explicação da visão pelo anjo diz que é um rei de feroz catadura, especialista em intrigas, grande em poder, não por sua própria força, alguém que causaria grandes destruições, prosperaria, faria o que quisesse, destruiria os poderosos, destruiria o povo de Deus, por sua astúcia nos seus empreendimentos, prosperaria, faria com que o engano prosperasse, e o seu coração se engrandeceria, destruiria muitos e levantar-se-ia contra o príncipe dos príncipes. O que te chama a atenção aí a respeito da característica desse indivíduo? Porque não é alguém qualquer. E por que eu estou perguntando, por que eu estou encorajando os irmãos a chamar a atenção dos irmãos para essas características? Porque nós estamos dizendo, irmãos, que estas características desses indivíduos que passaram, já morreram, são características que tipificam aquilo que de maneira sem proporção o anticristo será. Numa proporção muito maior, o anticristo agirá e fará as mesmas coisas que Antíoco Epifânio fez no passado. Mas vamos lá. Capítulo 9, versículo 24 a 27, aqui de Daniel ainda. É uma outra visão, e aqui se refere a Tito, que foi a mesma pessoa que Jesus se referiu lá em Mateus 24. Daniel 9, a partir do 24. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Veja agora a partir do 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido ao príncipe 7 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas será morto um ungido, ou seja, por que essa passagem se refere à pessoa que Jesus se referiu? Porque o ungido aqui é o próprio Jesus. Então, a passagem está dizendo que depois que Jesus morresse, aconteceriam essas coisas. Será morto ungido e já não estará. Ressuscitou. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, que foi o que aconteceu no ano 70 por meio de Tito, que era o abominável da desolação que Jesus estava se referindo e que é um tipo de anticristo. O seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício, e a oferta de manjares sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame contra ele. Essas duas passagens, meus irmãos, e aí que nós temos uma outra, que a gente não vai ler, porque ela é muito extensa, que é o capítulo 11 também, só que é dos versículos 21 a 25. Mas por que eu estou relendo essas passagens que nós já estudamos anteriormente? Para a gente relembrar e considerar como o anticristo, que é tipificado por esses indivíduos, Antíoco Epifânio e Tito, como o anticristo será, como ele agirá, o que ele fará. Será numa proporção maior do que esses dois indivíduos, todas estas coisas que eles fizeram no passado. E aí, o que a gente pode resumir, que já é uma coisa que também eu disse, quando nós estudamos aqui o texto de Daniel,
Mas como que a gente pode resumir essas características e essas atitudes que o anticristo terá baseado nessas características desses tipos de anticristo? É que o anticristo será alguém forte, será alguém poderoso, será alguém também soberbo, bem-sucedido em tudo que ele vai fazer. Será próspero, maligno, astuto e enganador. Causará dor, destruição e morte. Também agirá contra Deus, sua lei, seu povo e suas práticas. Num sentido geral, ou sobre como ele será, é alguém poderoso, é alguém bem-sucedido. No que diz respeito ao que ele fará no sentido geral, é destruição, é sofrimento, é morte. Num sentido específico, a nós que somos a igreja de Cristo e o povo de Deus, isso significará que nós seremos perseguidos, que nós sofreremos, que nós não teremos liberdade da qual nós temos hoje para estar na igreja, cultuar a Deus, que nós não teremos, não será permitido a nós termos acesso à palavra de Deus. Então, tudo isso caracterizará aquilo que o anticristo será e a maneira como ele fará. Olhando para esses tipos de anticristo que nós temos aqui no livro de Daniel, que é Antíoco Epifânio e Tito. E nós, meus irmãos, a gente não vai aqui falar, investir tempo, mas nós trouxemos aqui alguns relatos na história de como o povo de Israel viveu naqueles dias. Seja nos dias lá posteriores a Daniel, seja nos dias dos discípulos no Novo Testamento. Onde o povo sofreu, onde o povo passou fome, passou dificuldade, onde o povo foi perseguido, onde o povo foi martirizado, morto, assassinado, onde o povo não teve liberdade de servir a Deus, onde o povo não tinha mais o templo para poder adorar a Deus. O que isso significa? Que cedo ou tarde, que ainda, e talvez a gente mais para frente fale sobre isso, ainda que haja um tempo nos dias do anticristo de paz, de unidade, de ordem, cedo ou tarde, as mesmas coisas que aconteceram nos dias após Daniel, nos dias dos discípulos, acontecerão conosco, se Jesus estiver para voltar. Ou seja, cedo ou tarde, não serão apenas alguns meses que a igreja ficará com as suas portas fechadas. Será até Jesus voltar. Cedo ou tarde, se Jesus estiver para voltar, e quando o anticristo surgir, a nossa vida, irmãos, não será tão tranquila como é hoje. Cedo ou tarde, nós não teremos mais acesso às Escrituras, à palavra de Deus. E é uma coisa que eu já falei, e aí eu quero falar novamente. Uma coisa, irmãos, é nós não sentirmos falta daquilo que a gente tem. Porque talvez a gente consegue ficar aí alguns dias, semanas, até meses, espero que não anos, sem ler a Bíblia. Não faz tanta falta, porque você tem. Mas você já parou para pensar na situação de você não ter mais as Escrituras? De você só ter aquilo que a sua mente guardou sobre a palavra de Deus? Cedo ou tarde, é isso que vai acontecer. Porque isso já aconteceu no passado.
E essas coisas aconteceram para exemplificar, apontar para aquilo que vai acontecer numa proporção muito maior. Porque veja só, irmãos, antes, quem era o povo de Deus no passado, lá no Antigo Testamento? Quem era o povo de Deus? Quem era o povo de Deus no Antigo Testamento? Todos? Todas as nações? É um povo específico, restrito a um lugar geográfico. No Novo Testamento, ainda não era na dimensão que nós encontramos quando é dito o que acontece lá a partir de Atos. Ainda não deixava de ser um povo restrito, o povo judeu. A partir dos discípulos, dos apóstolos, já nos dias do Novo Testamento, que é os dias que nós vivemos, quem é o povo de Deus? Não é mais o judeu lá em Israel, em Jerusalém, que são poucos. Mas é você aqui em Patos de Minas, que nasceu ali na cidade tal. São todos nós. E aí o que a palavra de Deus diz é que esses indivíduos que tipificaram o anticristo, quando surgir, perseguirá o povo de Deus, que está espalhado sobre os 4 cantos da terra. Então isso será uma perseguição mundial, cedo ou tarde é isso que vai acontecer. De maneira, meus irmãos, que aplicando, para a gente poder encerrar, é um exercício que a gente precisa ter no nosso coração, de tempos em tempos. É como se fosse o seguinte: imagina se você soubesse que um parente, um ente querido, vai estar com você só por 10 anos, 5 anos. O que você faria? O que você faria? Já viu aquelas experiências que a pessoa diz que depois que perdeu um ente querido, ela diz que se pudesse ter mais tempo, ela teria? Não tem outra atitude a não ser essa. Você quer passar mais tempo com a pessoa. Então, irmãos, o que a Bíblia garante é que essas coisas vão acontecer, cedo ou tarde. A gente não sabe quando. Pode ser daqui a 1 ano, 2, 5, 10, não sei. Cedo ou tarde, isso acontecendo, o que a gente precisa fazer é, em nome de Jesus e por favor, ainda que as coisas sejam difíceis, como cristão nesse mundo, como comunidade que tem a sua igreja, os seus irmãos para conviver, ainda que hajam dificuldades em meio a tudo isso, aproveite, irmãos, enquanto a gente tem tempo, porque depois a gente não terá, e aí é tarde demais. Aproveite enquanto a gente tem a Bíblia, leia, guarde no coração o máximo de informações. Você não precisa decorar toda a Bíblia exatamente como ela é, isso seria o ideal. Mas leia, absorva, guarde, porque um dia a gente não terá. Aproveite a comunidade que você tem, porque faz falta. Eu disse que nesses dias que eu fiquei de férias, a gente sente falta do convívio, de adorar a Deus em comunidade. Porque uma coisa é você adorar a Deus individualmente, outra coisa é você adorar a Deus com o povo, ouvir aquele coral que parece um coral de anjos, que até as pessoas desafinadas ficam afinadas, que parece que você está no céu. Então, irmãos, aproveite.
porque a gente não sabe quando é que essas coisas acontecerão, se cumprirão. Mais cedo ou tarde elas vão acontecer. A gente vai parar por aqui e depois a gente vai observar uma característica principal. Então veja só, nós estamos aqui estudando e entendendo o que é esse sinal, o surgimento do anticristo quando Jesus estiver para voltar. Uma das coisas que dá para a gente compreender é como o anticristo será e o que ele fará, que inclusive vai afetar a nossa vida como cristãos. E aí nós vimos que há algumas características, né, que eu mencionei agora há pouco. Mas nós vamos depois olhar para as cartas de João no Novo Testamento, aonde também falam de uma característica principal do anticristo e, consequentemente, dos anticristos, daqueles que tipificam o que o anticristo será. Essa característica principal é aquela que é a fundamental do que o anticristo será e do que os anticristos serão. Então a gente deixa isso para a semana que vem e aí a gente caminha um pouco mais. Ficou alguma dúvida em relação a isso, irmãos? Deu para entender essa questão do que tipifica o que o anticristo será e por que a gente foi um pouquinho lá para Daniel? Porque é com base naquilo que ali fala sobre esses indivíduos que também a gente vai ver no anticristo. Alguém quer acrescentar alguma outra coisa? Então vamos orar e suplicar a Deus, né, para que nos ajude a aproveitar o tempo que Ele tem nos dado, daquilo que a gente tem liberdade de poder desfrutar, que é a igreja, que é a escritura, que é o ir e o vir, que é expressar a nossa fé, sem saber que a gente vai ter que ser preso, vai ser preso, que a gente vai correr risco de vida. Orar nesse sentido. Vamos nos colocar de pé? Deus, nós queremos agradecer pelo tempo que o Senhor nos deu aqui, de cultuar o Senhor e ter liberdade para isso, de ter a Tua palavra e acesso a ela, para compreender também o que o Senhor nos ensina em relação aos últimos dias. Nós não sabemos exatamente se estamos vivendo eles ou não. Ó Deus, pelo que a gente sabe, o anticristo ainda não surgiu, ele ainda não se manifestou, ele ainda não se revelou publicamente, mas que possamos estar atentos, que possamos, ó Deus, estar cientes da maneira como ele será e agirá, que possamos, ó Deus, nos preparar, que possamos, ó Deus, principalmente aproveitar o tempo que temos, de estar na igreja, de podermos, ó Deus, ler a Tua palavra, de podermos falar de Jesus para quem a gente quiser, aonde a gente estiver, aonde a gente for. Ó Deus, ajude-nos a manter a Tua palavra guardada no nosso coração, para que quando a gente precisar, quando nós precisarmos dela, possamos não apenas depender de ter que consultá-la, mas de sabermos, por termos guardado, gravado e mentalizado, por termos, ó Deus, aprendido e colocado em prática. Que, ó Pai, a gente não desperdice a oportunidade e veja, ó Deus, o quão prejudicados nós ficamos por termos conhecido e lido pouco a Tua palavra. Deus, que nós, como Teu povo e Igreja de Cristo, possamos ser um povo forte espiritualmente. E que, ó Deus, assim, o Senhor nos conceda a Tua graça, nos leve em paz. Pedimos e assim oramos no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até
domingo para estarmos aqui estudando e buscando, cultuando o nosso Deus.